Olá pessoal, continuando ainda na direção defensiva, hoje no nosso sexto resumo, falaremos da situação de risco e especificamente do abuso de substâncias e sua relação com o trânsito. Vamos lá então. Para iniciarmos, vamos assistir um pequeno vídeo que fará uma introdução ao assunto. Na direção, bebida alcoólica é sinônimo de tragédia. Esse é um recado bastante direto. Bebida alcoólica, qualquer substância entorpecente e o trânsito é um convite para a tragédia. Então tenha isso em mente. Se você tiver de fato bebido, não dirija. Passe a sua direção para alguém sóbrio ou alguém que esteja em condições. Essa é a principal regra da segurança quando se trata de bebida alcoólica e trânsito. Vamos dar sequência então, vamos lá. Falaremos agora, pessoal, das substâncias psicoativas e o sistema nervoso central e o sistema periférico. Como que o álcool ou qualquer substância psicoativa age no nosso organismo. Vamos dar uma pequena lida aqui, vamos lá. É pelo sistema nervoso que nossos movimentos voluntários e involuntários ocorrem, controlando nossas diversas funções. É por ele ainda que recebemos as sensações do ambiente. É dividido em SNC, que é o sistema nervoso central, e SNP, que é o sistema nervoso periférico. Vamos ler aqui essa observação. SNC, formado pelo encéfalo, que é contendo o cérebro, e pela medula espinhal. Já o SNP é formado pelos nervos e pelos gânglios. Então é para a gente poder entender aqui a divisão dos dois sistemas. Continuando então no próximo slide. Substâncias psicoativas e o sistema nervoso central e periférico. As substâncias psicoativas, que são os entorpecentes, os medicamentos e o próprio álcool, a bebida alcoólica, alteram temporariamente o funcionamento e o desempenho do sistema nervoso central, afetando diretamente os reflexos e a tomada de decisão dos condutores quando se deparam com uma situação de risco. Então, esse tipo de substância afeta diretamente a segurança e a dirigibilidade do seu veículo, sem dúvida nenhuma. Vamos falar aqui, pessoal, dos 3 tipos de substâncias que atuam no nosso sistema nervoso central. Elas são classificadas em depressoras, em estimulantes e em perturbadores. Vamos fazer uma pequena leitura para conceituar cada um. Os depressores, substâncias que tendem a produzir diminuição da atividade motora, da reatividade à dor e da ansiedade, sendo comum um efeito euforizante inicial, ou seja, diminuição das inibições e da crítica, e um aumento da sonolência posteriormente. São exemplos desta classe o álcool, que é o principal deles, benzodiazepínicos, barbitúricos, opiáceos e os solventes. Então são os exemplos de substâncias que vão afetar o sistema nervoso central de forma depressora. Vamos ver aqui os estimulantes. Vamos lá. Substâncias que levam a um aumento do estado de alerta, insônia e aceleração dos processos psíquicos. São exemplos dessa classe: a cocaína, anfetaminas, nicotina e cafeína. Uma das formas de que é a anfetamina, são os anorexígenos, que são aqueles medicamentos que você toma para tirar o apetite, os quais são drogas utilizadas largamente e de forma irresponsável para a redução de apetite e, consequentemente, a perda de peso. Então são substâncias usadas de forma descontrolada, que muitas vezes não têm uma indicação médica e que afetam diretamente aí a sua segurança no trânsito. Fiquem atentos quanto a isso. E vamos agora para os perturbadores. Vamos ler aqui, substâncias que provocam o surgimento de diversos fenômenos psíquicos anormais, dentre os quais alucinações e delírios, sem que haja inibição ou estimulação globais do SNC.
São exemplos, pessoal, dessa classe a cannabis, que é a própria maconha, o LSD 25, o êxtase e anticolinérgicos. Então, com isso aqui nós vimos os 3 tipos de substâncias que afetam diretamente o nosso sistema nervoso central, ok? Continuando aqui no nosso próximo slide, vamos lá. Vamos agora falar de substâncias psicoativas que são lícitas, o perigo da automedicação. Outras drogas, pessoal, lícitas, vendidas em farmácias, podem afetar a capacidade de condução do veículo. É comum, por exemplo, os antialérgicos, que são substâncias utilizadas com frequência pelo ser humano. Leia a bula atentamente, ou seja, veja quais são as prescrições médicas e os efeitos colaterais, e não despreze esses efeitos colaterais, que está contido na própria bula do medicamento. E jamais utilize a automedicação, ou seja, você se automedicar sem a própria prescrição médica. Porque muitas vezes você vai desconhecer um efeito colateral, que às vezes está na própria bula, que você acaba não lendo, ou muitas vezes está com uma linguagem muito técnica, né, que você não consegue perceber lá o perigo. Então tome cuidado também com as drogas lícitas, que são os medicamentos, ok? Falaremos, pessoal, agora sobre o próprio álcool, né, as bebidas alcoólicas. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. O uso de bebidas alcoólicas pelas pessoas é algo cultural e bastante antigo, em todas as civilizações, datado de milhares de anos antes de Cristo. O álcool é uma droga psicodepressora. Nós já vimos o que seria essa situação aí uma droga depressora, o que ela causa no nosso organismo, produzindo seus efeitos ao cair na corrente sanguínea e indo parar no cérebro. Então é praticamente instantâneo o efeito do álcool, ok? Vamos dar sequência aqui, ó. Alcoolemia e suas taxas. A taxa de alcoolemia é a quantidade de álcool existente no sangue de um indivíduo em determinado momento e expressa-se em gramas de álcool puro, ou seja, de etanol, por litro de sangue, decigramas por litro de sangue, ou em décimos de miligramas por litro de ar expelido pelos pulmões, no caso do uso, né, do bafômetro, que é o etilômetro. A alcoolemia aumenta à medida que o etanol é absorvido pelo organismo e diminui lentamente de acordo com a degradação do álcool pelo fígado, pelo suor ou pela urina. Então não existe milagre. O álcool ele vai ser degradado, vai ser eliminado do organismo de forma natural também. Essa questão de tomar café, tomar alguma coisa para acelerar o processo, de fato não é aconselhável, principalmente quando você está à frente de um veículo. Você vai se achar em condições de conduzir e na verdade não está, certo? Aqui, ó, por exemplo, ó, nós temos aqui um vinho, uma taça de vinho, já possui com 142 ml, a cerveja com 350 ml e os destilados com 42 ml. Então, são situações que possivelmente você já estará embriagado, dependendo, obviamente, de algumas circunstâncias, alguns detalhamentos, que é, por exemplo, sua massa corpórea, o seu sexo e outras situações, ok? Dentro ainda da alcoolemia, vamos entender o seguinte: existe aqui algumas limitações que o próprio código estipula, que são a chamada alcoolemia zero, né, que é muito comum o pessoal falar aí nas blitz, nas noites, quando você está conduzindo seu veículo. Vamos aqui entender o que seria essa alcoolemia. Existem duas situações: quando você faz o exame de sangue ou quando você faz o exame do bafômetro, do etilômetro. Primeiramente aqui, ó, qual que é a tolerância no sangue? Zero, não existe tolerância no sangue. Se acusar qualquer quantidade de álcool, você está considerado alcoolizado. Já para o ar expelido pelos pulmões é de 0,049 miligramas por litro de ar expelido. Então aqui é uma tolerância permitida pelo código. Até 5,9 decigramas de álcool por litro de sangue, no caso do exame de sangue, né? E de 0,05 a 0,339 miligramas por litro de ar expelido pelos pulmões. Isso já é considerado uma infração de trânsito. Vai gerar aí, ó, uma infração gravíssima, 10 vezes, né?
ou então, se for reincidente, uma infração gravíssima com 20 vezes de multiplicado o valor aí da infração, chegando até mais de R$5.000, quase R$6.000 de infração, de multa, né, para você pagar, e além de ter aí as medidas administrativas que são previstas no Código. Agora a última situação, ó, igual ou acima de 6 decigramas por litro de sangue, de álcool, né, por litro de sangue. Isso já no exame de sangue. Já no bafômetro é igual ou superior a 0,34 miligramas por litro de ar expelido pelos pulmões. Já é crime de trânsito, pessoal. Crime de trânsito. Então o crime de trânsito ele vai trazer aí uma consequência bastante mais pesada, né, para o condutor. Ó, uma infração gravíssima, continua tendo a infração, 10 ou 20 vezes, e medidas administrativas e detenção, em função, obviamente, aí do crime de trânsito após ser julgado o condutor. Então, de fato, não vale a pena você beber e dirigir. Por questões óbvias, né, você será penalizado, e por questões mais óbvias ainda, que você está colocando a sua vida e a vida dos outros condutores e usuários da via de trânsito em risco. E o álcool, de fato, ele é traiçoeiro, você não percebe que não está em condições de conduzir e acaba aí cometendo esse ato inseguro e irresponsável. Vamos falar, pessoal, aqui sobre a absorção do álcool pelo organismo. O álcool invade o cérebro, provocando sintomas progressivos e cada vez mais graves e perigosos. Vamos entender aqui como que ocorre essa absorção. Ó. Temos um gráfico, um desenho, né, onde vai nos explicar o seguinte. Ó. Primeiramente, o que acontece? 25% ele é absorvido pelo estômago, né, pelo esôfago, pela boca, pelo esôfago e pelo estômago. Então já começa pela boca a absorção do álcool. E logo em seguida ele vai cair lá no seu aparelho digestivo, e o restante dos 75% ele vai ser absorvido lá pelo intestino, né, pela parte digestiva do seu organismo. Bom, então basicamente de imediato ele começa a ser absorvido, já quando você coloca ele na boca. Então é importante entender por que ele é tão rápido. E aqui uma sequência, ó. O que acontece? No lobo frontal do seu cérebro, ao atingir o lobo frontal, o álcool dá uma sensação de relaxamento, é o primeiro sintoma, porém com pouca ou nenhuma perda do raciocínio ou capacidade de decisão, mas já dá aquele relaxamento, você já se considera mais poderoso, né? Tudo pode, acaba tudo podendo. Lobo parietal. O que acontece quando atinge o lobo parietal? É uma sequência de absorção. Ao atingir o lobo parietal e temporal, o álcool tira do indivíduo a capacidade de mensurar uma ação perigosa. E neste momento que começam as quebras de regras de trânsito, tal como cruzar um sinal vermelho. Então já começa a ficar complicado e muito perigoso o resultado. Lobo temporal, vamos lá, o que acontece aqui no lobo temporal? Ou melhor, no lobo occipital, o que acontece nessa sequência aqui? Ao atingir o lobo occipital, o álcool prejudica a visão e orientação do condutor. Então já começa você a perder o primeiro sentido, né? Você começa a ter uma situação de maior dificuldade para enxergar, fica tudo meio turvo, tirando dele totalmente a noção de espaço e também de distância, né? Então você perde a noção de espaço e distância entre os objetos e o seu veículo. Neste momento, os acidentes se tornam um risco iminente, ou seja, praticamente certo, ok? Vamos aqui para o cerebelo. O que acontece quando o álcool atinge o cerebelo? Ao atingir o cerebelo, o álcool retira do condutor toda a capacidade de reflexo e coordenação motora. Neste momento, o condutor não consegue nem mesmo realizar as operações do veículo com segurança, ou seja, dar uma seta, acionar o pedal de freio, ele perde totalmente essa capacidade, tal como trocar uma marcha de forma correta, ok? Então, de fato, aqui já começa a ser impossível conduzir o seu veículo. E no final aqui, quando atinge a ponte e medula. Ao ultrapassar o cerebelo e atingir a ponte e até mesmo a medula, o álcool poderá levar ao coma, a insuficiência respiratória e cardíaca. Então aqui você já está praticamente incapacitado.
Obviamente isso vai depender de indivíduo para indivíduo, mas vejam como que o álcool progride pelo seu organismo e como que ele vai degradando a sua capacidade de conduzir o veículo. Então, pessoal, tenham responsabilidade. Álcool e veículo não existe nenhuma forma de combinação, mesmo que seja uma pequena quantidade. Vai depender muito do seu organismo daquele dia, da sua condição de saúde daquele dia. Então, realmente, dirigiu, não deve colocar um pingo de álcool na boca. Ou se colocou esse álcool na boca, solicite aí auxílio de algum amigo, pegue um táxi, pegue um Uber e assim por diante, ok? Vamos dar sequência aqui, ó. A absorção e eliminação do álcool. Como que isso ocorre? A absorção do álcool leva de 60 a 70 minutos, chegando ao pico máximo em 2 horas. A eliminação do álcool do sangue ocorre pela urina, pelo processamento no fígado e também pela transpiração, não podendo ser acelerado por nenhum processo ou medicamento. Então não adianta aquele negócio, vou tomar um cafezinho para melhorar, não existe isso, ok? O álcool ele é absorvido de forma natural pelo seu organismo. Para exemplificar, uma pessoa que alcance a taxa de alcoolemia no sangue, a TAS, de 2 gramas por litro de sangue, ou seja, 20 decigramas, estará com seu sangue limpo em média após 24 horas. Claro que depende de cada pessoa, mas isso é uma média, ok? Então não adianta aí querer acelerar esse processo. A margem de tolerância. Vamos entender o que é essa margem de tolerância. Considerando que muitos produtos consumidos por nós, podem ter algum teor de álcool, a lei prevê uma margem de tolerância. Nós vimos lá na tabelinha anterior. Se usado o bafômetro, a margem de tolerância é de 0,5 décimo de miligrama por litro de ar expelido pelos pulmões. Então isso aqui é uma forma de você, porque existem medicamentos, você faz um bochecho, por exemplo, com algum produto para limpeza do seu dente, então tem alguns medicamentos que possuem aí uma porcentagem de álcool. Então essa tolerância é exatamente para isso, certo? Vamos dar uma lidinha aqui, pessoal. Se o nível de alcoolemia estiver igual ou superior a 6 decigramas de litro de sangue ou igual ou superior a 0,34 miligramas de litro de ar expelido pelos pulmões, será aplicada a multa, suas medidas administrativas e o condutor será enquadrado em crime de trânsito, ok? Vimos também na nossa tabela anteriormente. Dando sequência, vamos ver aqui o efeito do álcool no organismo. Perda da coordenação motora, produz erros de dirigibilidade, visão distorcida, dupla e fora do foco, produz desvios de direção, reações lentas e perda do raciocínio, produz reações fora do tempo, falta de concentração e perda do espírito crítico, produz excessos de velocidade e manobras arriscadas. A eliminação do álcool ocorre de forma natural, falamos sobre isso anteriormente. Não adianta ingerir café ou tomar ar, isso aí é fake news, então não há aí comprovação que vai resolver o problema. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. É a frase mais certa dentro do contexto do trânsito. Então, se você for dirigir, não beba. Se você beber, não dirija. É fato. E se você insistir, a chance de um acidente é praticamente certa, ok? Qual seria seu sentimento se sua vida, se a vida de um familiar seu, de alguém que você ama, fosse ceifada por um motorista alcoolizado? Então imagine a situação. Pense em alguém que você ama, alguém que você quer cuidar dessa pessoa, alguém que você tenha zelo por ela. Pense agora essa pessoa sendo machucada, sendo lesionada ou sendo morta por um condutor alcoolizado. Você acharia isso algo aceitável? Então, se você não quer que isso aconteça com alguém que você ama, por que você vai gerar essa mesma situação para outras pessoas? Essa outra pessoa, ela é alguém na vida de um terceiro, ela é alguém importante. Então, se coloque no lugar de outro para que você avalie essa situação antes de colocar um pingo de álcool na boca e pegar a direção de um veículo, ok? Se alguém alcoolizado for dirigir e você estiver presente, impeça-o. Simplesmente impeça-o. Essa pessoa vai te agradecer lá na frente,
com certeza. E aqui finalizando, né? Se for de carona, vá com alguém sóbrio. É muito comum, pessoal, alguém que muitas vezes não teve o ato inseguro, né? A falta de responsabilidade de beber, mas acabou pegando carona com alguém assim. E acaba se envolvendo e muitas vezes é o principal atingido por esse fato. Acaba morrendo ou se lesionando gravemente. Evite trafegar nas madrugadas de finais de semana e feriados em locais próximos a festas, porque esse é o local da imprudência, da negligência. É onde estão as pessoas alcoolizadas dirigindo. O álcool degenera a sua imagem pessoal e sua saúde. Então, são as dicas que nós damos, mas principalmente, se você dirigir, não beba, se beber, não dirija, ok? Então é isso o nosso recado para o dia de hoje. Muito obrigado e até o próximo resumo.